que é um grande problema, por exemplo, da fantasia, que é quando a fantasia ela é estimulada. Não se estimula a fantasia. Nós estamos na era da informação. Existe um problema que eu acho que é tanta informação que as pessoas estão um pouco perdidas. Mas chega um momento que é importante você considerar os seus valores, entender o que você realmente sabe e começar a se aprofundar. E aí, gente, beleza? Leonardo Piamonte por aqui. Bela Mares. No nosso querido programa da família toda, eu... Você. E a gente. Hoje o nosso agente tá mais agente ainda, tá grande, porque a gente tá recebendo a Camila Menon. Camila, tudo bem contigo? Estamos te vendo aqui na tela. Ótimo, e vocês? Tudo jóia, super feliz de te receber. A Camila, para quem não conhece ainda, para quem tem a ousadia de não conhecer ainda, tem uma página maravilhosa no Instagram que é... Muito legal sua página, Camila. Educar é Preciso, fica aí a dica para vocês acompanharem. Conteúdo que já aqui, Camila, vou te contando, a gente já começou aqui faz uma hora o debate aqui antes de entrar ao vivo contigo. Porque a gente estava justamente se perguntando isso aqui, né, com a Bela. A gente estava falando justamente de como é difícil traçar essa linha para nós cuidadores, pais, mães que estamos aí no dia a dia, entre esse mundo da fantasia, da imaginação, do faz de conta, que é uma diferenciação até que você faz do que faz de conta e o que é imaginação, e a realidade que se apresenta também, às vezes, nua, crua, difícil, e como a gente vai surfando aí com essa demanda e essa pergunta que a criança tem. Você teria já, logo de cara, alguma forma de começarmos esse nosso programa, Camila? O que você acha? Existem fases cognitivas que a criança vai desenvolvendo conforme ela vai evoluindo e a forma que ela vai entendendo o mundo, que vai construindo o que ela entende do mundo, do outro e dela mesma. Não acontece tudo de uma vez só. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela jamais, se você der uma régua para ela e você falar, fala comigo no telefone, ela nunca vai olhar para a régua e falar para você, oi, tudo bom, como se estivesse no telefone. Para a criança, ela precisa entender primeiro que aquela régua é uma régua, que o telefone é o telefone. Então, primeiro ela precisa pegar um mini telefone, um telefone de brinquedo, o seu telefone, para ela entender que o telefone minúsculo ali que ela está brincando, ou real, é o telefone que ela vai brincar. Depois disso, ela evolui, que é a parte da fantasia, onde ela já consegue pegar a régua para falar, olha, oi mamãe, tudo bom? Oi papai, eu tô aqui. Ela vai evoluindo esse entendimento até chegar na imaginação, que ela não precisa nem ter nenhum objeto na mão dela, e ela já faz assim, fala, mamãe, papai, vocês estão me ouvindo? Então, quando você vai entendendo que isso faz parte da evolução da criança, que isso tem que ir aos poucos, que não adianta querer, né, o filho da vizinha já faz isso, eu tenho que fazer isso também. Quando a criança ela aprende uma habilidade forçada, ela acaba pulando fase de entendimento, ela deixa de aprender alguma outra coisa. Então, quando a gente vai entendendo que isso vai evoluindo aos poucos, que a gente é responsável por isso, que a gente tem que estar ajudando a criança a entender melhor o mundo, fica muito mais fácil estar direcionando ela. É isso aí. Agora, a criança entender é um processo que vai sendo acompanhado. Como a gente faz para o adulto entender que essas fases precisam ser respeitadas, precisam ser observadas, e talvez complementando, Camila, eu te ouvindo, pular fases é complicado. Mas também ficar para trás nas fases, não desafiar essa criança a novas fases, é tão complicado quanto, na tua visão? Os dois extremos acabam sendo prejudiciais. Tanto de achar que é o trabalho da criança, que no tempo dela, na fase dela, e a pessoa não sabe o que é exatamente a fase, então ela fica esperando alguma coisa acontecer. E vai para o outro extremo, que é querer que a criança aprenda 999 coisas ao mesmo tempo, sendo que ela não está preparada para aquilo. Mas
tudo começa com o adulto entendendo a responsabilidade dele de estar direcionando essa criança. A menos que a criança tenha um problema físico ou cognitivo, é responsabilidade do adulto que ela se torna. E por mais que seja difícil, né, para a gente aceitar isso, porque a gente não aprendeu dessa forma, tudo era uma coisa meio de dom, de vamos sentido, é só uma criança, né? O fato da gente só ver é só uma criança, e não entender que ali a base da primeira infância está construindo uma parte muito importante da personalidade dessa criança e que é nosso papel de estar direcionando ela. Ela já é, né? Ela já é um ser humano, ela não é um ser que vai se tornar humano, ela já é. Louco isso, né, Bela? Demais. Mas se a gente permanece ali presente e atento, ela não vai mostrando para a gente o time dessa mudança de fase? Até quando a gente fala desses personagens, né, assim, de Papai Noel, de Fada de Dente, de Coelhinho da Páscoa, ela vai direcionando a gente, mostrando pra gente que já está na hora de mudar de fase. Ela já está entendendo isso, integrando isso de uma forma diferente. Não necessariamente. Por mais que ela tenha um entendimento maior, depende de quanto a gente direciona essa criança. Então, se você, por exemplo, pais que não estão atentos a essa evolução da criança, vai passar isso e ele vai entrar na onda da criança, que é um grande problema, por exemplo, da fantasia, que é quando a fantasia ela é estimulada. Não se estimula a fantasia. Isso faz parte de um processo da criança de imaginação ali, ela vai evoluindo. Mas você, por exemplo, você citou aí a fada, o Papai Noel, vamos lá das princesas também. É bem diferente de você usar o Papai Noel no Natal como uma figura ali cultural e que você diz que o Papai Noel ali traz presentes ou alguma coisa pontual e de você dizer para o seu filho, se você não comer, eu vou contar para o Papai Noel e você vai ficar sem presente. São extremos completos. É só uma figura do Natal, que nem a árvore de Natal, que nem o coelhinho da Páscoa. Algumas crianças acreditam e outras crianças não acreditam. É diferente de você falar que o Papai Noel não existe, nós não temos isso aqui nessa casa, e sabe por que seu amigo fala? Porque a mãe dele mentiu para ele. E transforma meio que a criança no cavaleiro do apocalipse, né? Que ela já chega querendo destruir a fantasia de todo mundo. Nesse caso, por exemplo, eu sempre direciono as crianças de que o Papai Noel existe para quem acredita nele. Mas eu nunca estimulo perguntando, você vai falar com o Papai Noel? E o que você vai pedir para o Papai Noel? É diferente de você aplicar, explicando para ele e de você entrar ali na fantasia da criança e trazer para a realidade. Não sei se ficou claro. É genial isso, né? Porque é justo esse olhar atento, né? Que tanto a Bela quanto a Camila estão trazendo e que fica como esse convite. Não se trata de você, de repente, formar esse guerrilheiro da fantasia, de chegar lá na escola e vocês estão todos enganados, fomos enganados novamente. Não é disso que se trata. Mentirosa. Sua mãe, aquela mentirosa. Não se trata disso, né, Camila? Se trata de dizer, olha, isso aqui não é minha fantasia, não. Eu já tive que separar a briga assim. A sua mãe é mentirosa. A minha mãe falou que o Papai Noel não existe. É triste. Gente, galera, vamos tentar levar isso em consideração. Não faça a sua criança brigar com outras crianças por causa do Papai Noel. Mas eu acho que esse olhar justamente, né, de dizer, olha, nessa casa, o folclore, as crenças sazonais, vamos dizer assim, a gente não inclui alguns elementos, inclui outros. Mas isso não é relevante. O relevante é respeitar a crença do amiguinho. E eu acho que aí tem uma lição importante, né? Eu acho que vai muito disso também, de entender, por exemplo, nesse caso do Natal, o importante é a celebração. O importante está ali a família, não é o Papai Noel. Eu, por exemplo, sou a doida do Natal, adoro o Natal, gosto da decoração do Natal, mas nem por isso eu vou trazer a criança para esse mundo como se ela perdesse o senso da realidade, né? Eu moro na Irlanda e aqui, por exemplo, tem uma tradição que é o do duende. E aí,
começo de dezembro, um duende aparece, que é o duende lá que fica no armário. E a criança não pode tocar no duende. E é como se o duende visitasse a casa. E aí vai de como a pessoa conduz essa brincadeira. É incrível para a fantasia. Eu entro na brincadeira junto com as crianças, mas eu nunca falo que o duende está lá olhando. Olha lá, tá vendo o duende? Não vai ganhar presente, né? Eu levo isso como uma coisa realmente mágica que as crianças conseguem ter, de criar uma história, de vamos procurar o duende de manhã, porque o duende vai mudando de lugar, né? A gente que muda o duende de lugar. E as crianças saem loucas pela casa procurando onde é que está o duende. Eu não estou estimulando a criança a ser alienada de que o duende vai contar para o Papai Noel. Eu estou usando ele como um brinquedo que é característico do mês de dezembro e que a gente se diverte. Não é um brinquedo para ir lá pegar e brincar com o brinquedo. A gente só observa o que o duende está fazendo, que ele gosta de passear e acabou ali a história. Né? E é bem diferente de estar usando e obrigar a criança a ir lá, sentar no colo do estranho, de um velho barbudo, tirar foto. São coisas completamente diferentes. Nossa, isso é tão legal quando você traz de estimular essa imaginação sem alienar ela da realidade, né? Eu estava até comentando com o Léo o tanto que isso, para nós adultos, invade o nosso ser mesmo. Quando chega uma data especial, como Natal, como Páscoa, e a gente consegue mesmo se deslocar dessa realidade para entrar no mundo de fantasia, muito sutilmente, né? Enche a gente de esperança. E aí eu quero te perguntar, com essa minha introdução, é para contar ou não é para contar para criança? Assim, depende da sua crença, porque vai da sua religião. Então, por exemplo, quem não acredita e quem é contra, até por essa parte da religião, não tem por que criar essa fantasia. É exatamente esse o ponto. Por exemplo, eu gosto do Natal. A criança, até determinado ponto, ela não vai perceber o que é o Papai Noel, mas assim que ela for, por exemplo, para a creche ou para a escola, isso vai ser trago, porque tem atividades, as outras crianças vão começar a falar, e aí é a hora da gente estar orientando e direcionando a criança do que é verdade e o que não é, mas, de novo, sem transformar a criança no Cavaleiro do Apocalipse, de que ela tem que ir lá, porque é você que está falando a verdade, a mãe do amiguinho está falando errado. É de trazer para ela, meu amor, é assim que funciona, não é um personagem, é só um personagem como o Homem-Aranha ou qualquer outro personagem que a criança goste, e direcionar ela do que pode ou não ser feito, que inclusive tá tudo bem o outro amiguinho gostar ou não, e que não tem nada de errado nisso, mas aqui é assim assado que funciona. Até falando agora do Homem-Aranha, é a mesma forma de olhar para isso, porque a criança, por exemplo, gosta do Homem-Aranha, a menina gosta da princesa, e aí a princesa, o pai começa a chamar de princesa, a mãe só compra coisa rosa, o quarto da menina tem 15 Barbies, todas vestidas de princesa, mais os filmes da Disney. Começa uma alienação que, em algum momento, se alguém não cuidar disso, essa menina realmente começa a entender que ela é uma princesa de verdade. Ela perde a noção do agora, da realidade e da fantasia dela. Tem que ter esse direcionamento, né? Criança brincar não é simplesmente deixar ela fazer o que ela quer, da forma que ela quer, porque senão ela vai ficar sempre fazendo as mesmas coisas. E quando a gente direciona elas em tempos diferentes de brincadeira, é exatamente para isso, para a gente diversificar o que eles vão fazer e não reforçando, né? De tipo, você é a princesa, então bora princesa, tudo é rosa. Você é o Homem-Aranha, então vamos fazer festa do Homem-Aranha, cama do Homem-Aranha, toda a coleção de Homem-Aranha. Isso é reforçar e aí sair da fantasia e ir para alienação, quase. Aí tem uma coisa muito louca também, né, Camila e Bela, que eu tava pensando, te ouvindo. Além de você alienar a pessoa para a existência daquilo que é real, tem uma consequência paralela que também eu acho muito triste, que é a alienação do conceito do outro. Então, por exemplo, se a gente levar isto um pouquinho mais para lá, se a gente puxar um pouquinho mais essa corda e a gente tiver na nossa escola não, na escola dos nossos filhos, uma criança que venha falar de, sei lá, de divindades de religiões de matrizes africanas, e essa criança ela tem uma educação católica, por exemplo, o que limitaria essa criança a dizer, olha, seus orixás não existem, as suas divindades não existem, porque o meu existe e o seu não. Essa discussão ela começa ali também nessa infância, em que essa criança vê o outro, entende que o outro tem um sistema de crenças diferente
aprende a respeitar o outro e exige respeito sobre sua própria crença. E isso tem um valor social gigantesco. Sim. Porque se o coelho existe, o Papai Noel não existe, se Babalua enfim. A questão é, o outro tem direito à sua crença, É né? verdade. Perdão, desculpa, Camila. Repete essa aí. Só a minha mãe que sabe a verdade. Só o que a minha mãe diz é a verdade. Eu não preciso considerar nenhuma outra verdade, né? O fato da criança ter que seguir, porque a mãe falou, que é muito importante, a gente está lá para direcionar as crianças, mas quando a gente não abre esse leque para a criança interpretar e entender que respeitar o outro acima de tudo ali é o mais importante do que ter simplesmente as crenças, a minha crença é a única que vale, não, na minha casa é assim que vale, mas lá fora acontece Y, XZ e a gente tem que respeitar todos. Sim, e aí entra o que você trouxe, é o que eu utilizo na minha casa, né? Só existe para quem acredita. Então, assim, enquanto você acreditar, ele vai existir para você, né? E o outro vai, no mundo do outro, vai existir aquilo que ele acredita. Eu acho que é a forma mais saudável, não é isso, Camila? De estimular essa imaginação sem tirar essa criança O da estimular é realidade. importante pontuar que não é sobre tá sempre falando do Papai Noel para querer estimular isso para a criança ou do personagem que for, mas é de dar para a criança essa opção de que existe, se ela acreditar ou não, e vai de você, se você acredita ou não, se você quer fazer parte disso ou não, mas de novo, sem os extremos, né? Não de para tudo, como se o Papai Noel fosse uma pessoa que realmente fosse fazer alguma coisa, mas também não condenando o que outras pessoas fazem. Agora, Camila, existe uma idade assim que a gente pode considerar que é essa idade que muda a fase, que a criança começa a entender e questionar e trazer para a gente perguntas e questionamentos que fazem a gente entender que talvez esteja na hora da gente mudar o nosso discurso, né? Uma mãe que sempre incentivou e falou, por exemplo, de Coelhinho da Páscoa, ou de Papai Noel, ou de Fada do Dente, que quer, assim, atravessar, seguindo o fluxo da criança, existe essa idade? E se sim, o que a gente deve prestar atenção? Como eu comentei, tipo, entre os 18 meses, 2 anos, é ali a fase do faz de conta, que a criança precisa do mini telefone para entender o telefone. Ela não vai poder pegar uma régua ou uma caneta para entender o telefone. A partir dos 3 anos, tem uma alteração cognitiva e emocional gigante na criança, né? Que é quando a criança começa a entender ela diferente do outro. E é ali que vai a fantasia, e ela começa um pouco mais da imaginação. Comecem a perceber as brincadeiras das crianças, exatamente porque as pessoas não entendem os tipos de brincadeiras. Vou falar só rapidinho. Tem 3 tipos de brincadeiras: a brincadeira livre, a monitorada e a estruturada. Na brincadeira livre, a criança faz o que quer, do jeito que quer, da forma ali que ela quer das brincadeiras. A monitorada, o adulto faz parte, mas ele não decide nada. Então, se a criança fala, você é o fulaninho, você é a mamãe, você é o papai, a gente vai brincar disso, você simplesmente participa. E a atividade estruturada é a que o adulto coordena do começo ao fim. Tem um propósito, tem um porquê. Quando você entende esse básico, você começa a prestar atenção na brincadeira da criança, se ela está modelando, o que ela está modelando. E aí você vai vendo que ela vai começar a ver as coisas de uma forma diferente e modelar isso de uma forma diferente. E aí você vai vendo o que precisa ser alterado ou não. Se a criança está sempre brincando com as mesmas coisas, está faltando um incentivo maior para ela brincar com outras atividades. E aí você vai olhando para essas necessidades da criança e vai mostrando novas possibilidades. Mas já é esperado que por volta dos 4 anos a criança já tenha imaginação, esteja já com a forma de ver o mundo e de conseguir ver perspectivas diferentes já aflorada. Aí. Pois é. E de fato na tua página tem muito conteúdo nesse sentido, assim, fica realmente essa dica que é uma página muito valiosa nesse sentido. E eu acho que mais uma vez, Camila, de alguma maneira vem esse olhar do adulto, né? Porque
a gente que trabalha com parentalidade, a gente sabe que em muitas ocasiões o que acontece é que o adulto que tem filhos, ele entra num fluxo ali, num fluxo de coisas que estão meio que prontas nas prateleiras da parentalidade e vai pegando assim, agora é Papai Noel, agora é Halloween, agora é Coelhinho da Páscoa e vai trazendo essa coisa toda pronta, sem nunca ter aproveitado, digamos, a oportunidade de viver um folclore desses ou uma fantasia dessas pra gente entrar no quartinho de intimidade dessa criança, ver como é que ela vive a fantasia, que coisas que ela traz, que coisas que ela acredita, como ela se posiciona. O meu filho, o caçula, Camila, tá com 9 anos. E ele me disse, olha, eu sei que você não acredita em nada disso, mas eu acredito em anjos a partir de hoje. Falei, maravilhoso, Que assim. gracinha! E aí, tudo certo, tranquilo. Que bom que você tem, que bom que você tem a liberdade de falar isso. Mas, enfim, acaba sendo uma questão de não perder as oportunidades, né? De se comunicar com essa criança, de tentar achar essa ponte e tentar questionar um pouquinho, né? Por que a gente faz o que faz, qual que é o objetivo. Porque também não adianta nada, né, Camila? Fazer um Halloween, olha só. Fazer um Natal, ou poderia ser um Halloween, ou Duende, o que for. Um Natal todo bonitão, Papai Noel, presentes na árvore, peru na mesa, enfim. Cartinha. E todo mundo de cara fechada, e intimidade emocional zero. Também não adianta nada, né? Sim. Perfeito. É isso, eu acho que nós estamos na era da informação. Existe um problema que eu acho que é tanta informação que as pessoas estão um pouco perdidas. Então fica meio aquela sensação, né, de estar perdendo alguma coisa, então elas começam a tentar estudar sobre tudo e aplicar tudo, e isso é muito importante no começo. Mas chega um momento que é importante você considerar os seus valores, entender o que você realmente sabe e começar a se aprofundar. Fazer um pouco daqui, um pouco dali, né? Eu falo que eu já fiz de tudo, é o pior que você pode fazer para uma criança que precisa de rotinas processos claros do que precisa ou não ser feito, né? Então, tudo começa com a gente. Quando isso caiu a ficha para mim, de que eu entendi que eu era 100% responsável pelo comportamento das crianças, foi que eu comecei realmente a ter resultados. E eu não vi isso como algo negativo, de mais uma coisa para ser, sabe, culpa do adulto. Não, puxa isso como uma responsabilidade de eu não sei, tá tudo bem, tá ok não saber, mas agora eu preciso me informar e eu vou até o final para realmente dar o melhor para o meu filho. Quando a gente fala das brincadeiras, essa ideia de eu quero dar para o meu filho o que eu não tive, acaba muitas vezes indo para o extremo. Então, por exemplo, vamos dar todos os brinquedos que essa criança tem. Isso é tão prejudicial nesse momento, porque a criança não consegue ali ter o tédio para criar a imaginação, e ela está ali sempre sendo entretida, e ela está sempre esperando mais. Então, tudo tem causas, tudo tem porquês, e cabe do adulto estar entendendo os porquês para estar realmente direcionando a criança de uma forma mais efetiva. Compense sua ausência com presença e não com presentes, né? Mas eu tava ouvindo, não sei, Bela, qual a tua impressão, mas tem uma outra coisa aqui, Camila, que eu fiquei pensando e queria te ouvir muito. Vamos saindo um pouco dos personagens e das datas comemorativas e pensando, por exemplo, em outro tipo de magias que acontecem na vida do lar e que a criança, e por incrível que pareça, muitos desses adultos, muitos homens, ainda não entenderam. Que, por exemplo, às vezes o papel higiênico não acaba. Tipo, você usa e não acaba. Ou a pasta de dente, de algum jeito mágico, ele aparece de novo ali, assim. O lixo sai. Sempre tá vazio. Assim, a roupa aparece na gaveta de um jeito mágico, assim. Eu acho a criança, lógico, a criança tem essa magia de, apareceu roupa limpa, né? Alguns adultos, infelizmente, também têm essa visão. Mas também é um bom momento, né, para aproveitar essa época que talvez a Camila tá chamando aí de uma concretude, de entender como o mundo vai funcionando, para entender que a louça, ela sai daqui, o garfinho sai daqui, vai para aqui, e não é que ele chega sozinho. Às vezes é complicado a gente estimular isso, mas é cansativo, é chato, às vezes é mais rápido eu fazer, mas se perde uma oportunidade ali, né, Camila?
Com certeza, eu sou diretriz Montessori, então sou meio suspeita para falar, mas a Montessori defendia exatamente que a criança, ela gosta de trabalhar. Quando ela começou a perceber isso, que a criança, o fazer de conta não supria as necessidades dela. Por isso que tem muita criança, né, tá fazendo birra, não, ele tá querendo participar, ele tá querendo fazer a parte dele, ele tá querendo fazer parte da comunidade. E quando você começa a dar oportunidade para a criança, é a hora que ela começa a se desenvolver e realmente ser autônoma, que não tem nada a ver com liberdade, deixar a criança fazer o que ela quer na hora que ela quer. Mas você vai direcionando ela em processos que ela vai se sentindo parte da casa. Eu sempre falo isso, que independente da classe social, a criança tem que fazer parte das responsabilidades da casa para entender como as coisas funcionam. Não importa se tem babá noturna, diurna, de final de semana e mais não sei quantas pessoas. Ela precisa cuidar do que é dela, ela precisa entender como as coisas funcionam. E isso é a parte lá da brincadeira estruturada, eu comentei que está ensinando uma habilidade para a criança. Se está sempre alguém lá vestindo ela, está sempre alguém fazendo por ela, ela vai aprender a entender sobre responsabilidade e aprender a fazer por ela como. Né? Então, quando você vai entendendo, separando o que é seu e do que é da criança, é quando a gente realmente vai estar direcionando ela de uma forma efetiva. E mais uma vez vem nesse sentido, né, Bela, de fazer esse convite de forma não violenta, né? Não de veja aí, se vire para se vestir, sei lá, não se trata disso, né? Se trata de, será que você consegue fazer? Será que a gente vai junto? E tá lá do lado, né, assim, ensinando, né, treinando essa criança no sentido de eu ensino, você me observa e se você ainda não entendeu, eu vou fazer de novo, para essa criança entender. E quando ela estiver madura, conseguir fazer. E que não é uma coisa mirabolante, assim, que às vezes a gente pensa numa casa super bem iluminada, com margarina na mesa, em que esses ensinamentos ocorrem, sabe, às 11 da manhã, uma terça-feira, não é isso, né? Cada momentinho é uma oportunidade, assim, se você trabalha o dia inteiro, dá muito bem para convidar sua criança a se envolver nas coisas da casa, se você tem que trabalhar os sábados, tem espaços, né, Camila? Dá para procurar. Cada coisinha, dobrar a meia é uma oportunidade, sei lá. Mas isso também vem muito... Separar meia, trabalho de criança, é isso. Separar meia, par com par. Não. Trocar papel higiênico, olha a sua lição aí. Mas essas coisas você vai dar. É muito importante isso que você falou da rotina, e tanto que a Bela falou de estar do lado, porque hoje em dia, exatamente por essa quantidade de informação que tem e o pouca interpretação das pessoas sobre o que realmente significa, qualquer coisa virou trauma. Então a criança começou a chorar, eu tenho que respeitar, eu não posso fazer, eu não posso forçar, eu não posso fazer qualquer coisa porque a criança está chorando. E acolher a criança é estar disponível para ela. Tem processos que vão ser muito mais difíceis, mas que se a gente estiver ali de meu amor, eu te entendo, eu sei, mas sabe o que é? Você só precisa praticar. Lembra quando você fez YXZ e que depois agora você ficou bom? É isso, vai acontecer a mesma coisa. Agora, mas meu filho chora, ele não quer fazer nada, e aí eu tenho que respeitar ele. Não, você está simplesmente deixando para lá a responsabilidade de estar direcionando ele. E isso que o Leonardo falou, de ter momentos certos para fazer isso, 100%. Você não vai querer explicar para a criança como é que funciona ali, de colocar a mesa, quando tá faltando meia hora para todo mundo sair para ir para a escola. Você vai fazer isso no final de semana, quando você tem tempo, sabe? Aí, mas eu quero fazer agora. Então, meu amor, mas sabe o que é? Agora não vai dar, mas sábado, sabe quando a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, a gente vai fazer isso. Você vai explicando, conduzindo o processo, porque tem que ter lógica. O fato dos adultos não conseguirem criar processos claros para mostrar para a criança, mostra o quanto eles não conseguem fazer essa associação de lógica que para a criança é básico. O falar com a criança é muito simples. Se ela entende qual é a lógica, ela simplesmente vai lá e repete. Aí. Maravilha. Com essa frase, eu acho que a gente... né, e fazer ela entender a lógica, né, por trás daquilo que você está querendo passar, daquela informação que você está querendo passar. Não adianta não ter começo, meio e fim, não é isso? A não ser que não tenha lógica. E você, como adulto, esteja querendo trazer alguma coisa totalmente ilógica. E aí que nivelar a expectativa nossa, né, minha gente? E aí fica aquele convite lógico de sempre, assim... Os pais, eu vou falar agora puxar o sardinho pro meu lado, falar com esses pais. Não é uma coisa absurda, mirabolante, é uma coisa que você, homem, pode fazer, você também pode se envolver nessa questão de você ir estando ali para essa criança, assim, a criança vira para você, olha, tem um adulto confiável ali, que ela pode falar, como é que funciona isso?
Vamos ver o que você entendeu, né, como é que você entende que isso funciona. Vamos conversar, trazendo, como a Bela sempre fala, no nível da criança e se envolvendo. Às vezes é cansativo, nem sempre vai dar certo, mas no fim das contas é muito bonito, não é? Sim, a gente recupera a nossa intenção, pega o fôlego e segue, não é isso? Camila, mais alguma coisinha antes da gente encerrar? Te agradecendo já demais pela participação, pelo enriquecimento da nossa conversa. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Estou à disposição se precisarem mais de mim. A gente vai te convidar Mas de novo, a gente vai viu? mesmo. Porque assim, nossa senhora, gente, a página Educar é Preciso. Eu já seguia você, ó, há muito tempo, que realmente o conteúdo é muito rico e uma diversidade de assunto que só vai trazer benefícios para você, viu? Enquanto mãe, enquanto pai, enquanto educador. Cuidador, em geral. É muito piada ruim falar que o papo foi fantástico? Não, pode falar, Dá o papo foi isso? fantástico. Tá. Beleza. Beijo, Camila, brigadão. Trazer uma pessoa. Imagina, eu que agradeço. Um beijo. Outro, tchau. É isso, galera. Espero que tenham curtido, que acompanhem a nossa convidada e que nos acompanhem, né, gente? Poxa, curte aí, se você gostou desse conteúdo, se você tem uma sugestão, deixa aí no seu comentário, deixa seu like, manda pra galera, que a gente vai construindo isso juntos, tá bom? Né, Bela? Sim, senhor. Nossa intenção é construir conhecimento com você, para que a gente possa educar, cuidar das nossas crianças e mudar a realidade que a gente vive hoje. Não é isso? É isso. Até Fiquem a com próxima, Deus. então. Um beijo. Beijo.